A química é um ramo fascinante da ciência e justamente por isso desperta curiosidades. Para os que a desconhecem, é sinônimo de mistérios, às vezes até de algo que possa ser prejudicial ao ser humano. Porém, existe uma série de explicações para os fatos relacionados com a química. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Esta frase é do químico francês Antoine-Laurent Lavoisier, considerado o pai da química por seus grandes feitos em prol da ciência. Interessante, não? Baseado em que ele disse isso? A história da química nos faz compreender. E como a matéria sofre suas transformações? Como podemos identificar esses fenômenos? Bem, isso é o que veremos neste volume. A história da química. A ciência química sofreu diversas modificações através dos tempos. Porém, sua utilização é muito antiga. Na época pré-histórica, o homem já notava as transformações químicas, mesmo sem ter noção disso. Como exemplo, podemos citar a carne dos animais que morriam em incêndios florestais. Ele percebeu que essa carne apresentava um sabor diferente daquela a que estava acostumado, que era a carne crua. E passou a utilizar o cozimento da carne. Outro exemplo. O barro modelado e submetido a aquecimento poderia produzir diversos recipientes cerâmicos para armazenar alimentos. Os egípcios, por volta de 1500 a.C., também dominavam técnicas que utilizavam transformações químicas. A cerâmica, a extração de corantes dos vegetais, a obtenção do vinagre e a conservação de múmias. Os gregos, por volta de 400 anos antes de Cristo, com Leucipo e Demócrito, que eram filósofos, e posteriormente com Aristóteles, colaboraram com o desenvolvimento dessa ciência, elaborando as primeiras teorias atômicas. Entre os séculos I e XV, surgiram os alquimistas, que se dedicavam ao estudo das diversas substâncias existentes e o resultado da combinação ou separação das mesmas. Eles tinham como meta encontrar a pedra filosofal e o elixir da longa vida. Essa pedra, segundo eles, teria o poder de transformar qualquer metal em ouro. Já o elixir daria ao ser a imortalidade. Apesar de não terem atingido esses objetivos, suas constantes pesquisas deram origem a diversas técnicas, invenção de instrumentos, síntese e separação de diversas substâncias, colaborando e muito para todo o conhecimento que temos acesso nos dias de hoje. A partir do século XVI, a química se estabeleceu como ciência. Nos séculos XVIII e XIX, grandes cientistas como Lavoisier, considerado o pai da química, criador da lei da conservação das massas, além de Berzelius, Gay-Lussac, Dalton, Proust, entre outros, com base em experimentos e observações, técnica conhecida hoje como método científico, deram a base para que a química tivesse um constante aperfeiçoamento. Mas como podemos notar em nosso dia a dia a importância da química? A química na atualidade. A química é parte integrante em nosso cotidiano. Em tudo ao nosso redor, podemos identificar sua presença. A industrialização de produtos variados, a conserva de alimentos, o combustível que movimenta carros, motores, nossa vestimenta, o tecido, as fibras, a vacina, os medicamentos que combatem as doenças de nosso corpo, os produtos de limpeza, materiais de construção, cosméticos, defensivos agrícolas, enfim, uma infinidade de setores onde ela interfere. Por que, então, as pessoas relacionam a palavra química com algo prejudicial ao ser? Isso não é correto, pois a química, bem utilizada, contribui para a evolução do homem
como podemos constatar. É claro que o uso indevido de substâncias químicas pode acarretar diversos males. A poluição de rios, de mares, através de vazamentos, poluição do ar, fabricação de bombas, etc. Porém, se o homem souber aplicar seus conhecimentos científicos para o bem da humanidade, esses problemas não existirão mais. Um fato é comprovado: toda a matéria que nos rodeia é composta de substâncias químicas. Por esse motivo, temos que estudar as propriedades da matéria para entendermos o resultado das combinações. Afinal, a química é o ramo da ciência que estuda as substâncias, suas estruturas, propriedades e as transformações que podem sofrer. Conceitos básicos: matéria, corpo e objeto. Como podemos observar, tudo que nos rodeia é constituído de matéria. E o que é matéria? É tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa. A madeira, o vidro, o granito são exemplos de matéria. Já um corpo é uma porção limitada de uma determinada matéria. E quando esse corpo é transformado em utensílio para o ser humano, é denominado objeto. Vejamos alguns exemplos. A madeira é matéria, um tronco de árvore é um corpo e um móvel de madeira é um objeto. O granito bruto é matéria, um pedaço de granito é um corpo e um piso de granito é considerado um objeto. Estados físicos da matéria. A matéria pode ser encontrada à nossa volta em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Qualquer matéria é composta de pequenas partículas e, de acordo com seu estado de agregação, ou seja, organização das partículas, o estado físico é definido. Vejamos como isso funciona. Quando uma substância encontra-se no estado sólido, suas partículas estão muito próximas umas das outras. Dizemos que estão ordenadas. Podemos observar que essa substância possui forma e volume constante. E o que é volume? É a extensão do espaço que um corpo ocupa. Por exemplo, pedra, madeira, barras de ferro, etc. No estado líquido, existe uma menor ordenação das partículas, ou seja, elas apresentam mais liberdade de movimento que no estado sólido. Apresentam sua forma variável de acordo com o recipiente em que é colocada, mas o volume permanece constante. Por exemplo, água, óleo, tintas. No estado gasoso, existe uma desordenação de partículas que apresentam grande liberdade de movimento. O gás não apresenta nem forma nem volume constante. Como exemplos temos gás de cozinha, gás de balão, etc. Mudanças de estado físico da matéria. A matéria pode sofrer mudanças em seu estado físico, e isto ocorrerá por variação na temperatura ou pressão. O mais importante é que a matéria não sofre alteração em sua composição, somente no seu estado de agregação. Este esquema mostra com clareza esta afirmação. A passagem de uma substância do estado sólido para o líquido é chamada fusão. A temperatura em que ocorre a mudança é chamada ponto de fusão. A passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso é chamada vaporização. A temperatura em que ocorre a mudança é chamada ponto de ebulição. Um exemplo muito comum em nosso cotidiano é a mudança de estado físico da água. Veja esse esquema. Quando aquecemos o gelo, ocorre uma fusão, ou seja, a água passa para o estado líquido e, se continuar a receber aquecimento, passa para o estado gasoso. A vaporização pode ocorrer de 3 formas. Evaporação. Passagem lenta, difícil de visualizar. Um exemplo é a roupa secando no varal. Ebulição.
passagem mais rápida que a evaporação e ocorre quando há aquecimento do líquido, por exemplo, a fervura da água. E a calefação, passagem muito rápida quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente. Temos como exemplo gotas de água sobre uma chapa quente. O processo contrário pode ocorrer. A passagem de uma substância do estado gasoso para o líquido é chamada condensação ou liquefação. A passagem do estado líquido para o sólido é chamada solidificação. Quando uma chaleira tampada ferve, a água que está lá dentro está vaporizando. Se você abrir, verá na tampa gotículas de água. O que ocorreu? Ocorreu a condensação da água a vapor, que ao bater na tampa, voltou ao estado líquido. Agora, quando colocamos água nas forminhas da geladeira, estamos realizando uma solidificação. A sublimação é a passagem do estado sólido direto para o gasoso e vice-versa. Um exemplo é a naftalina. Quando a colocamos no armário, podemos notar que com o passar do tempo ela vai diminuindo de tamanho. Isso é a sublimação. Fenômeno químico e físico. Toda transformação que a matéria sofre é considerada um fenômeno. Como vimos anteriormente, quando a matéria muda de estado, não sofre alteração em sua composição. Isso é um exemplo de fenômeno físico, ou seja, durante a transformação, não ocorre alteração na estrutura da matéria. Já um fenômeno químico altera a estrutura da matéria, ou seja, a substância transformada dá origem a uma nova substância. Se deixarmos palha de aço exposta ao ar, ocorre a ferrugem, que é uma nova substância, produto de uma reação entre o ferro da palha com o oxigênio e o vapor de água presentes no ar. Substâncias puras e misturas. Qualquer matéria que for separada para um estudo será denominada sistema. A matéria é constituída por pequenas partículas denominadas átomos, e o conjunto de átomos iguais formam um elemento químico. O resultado das combinações dos diversos elementos químicos existentes são as substâncias químicas. Elas são classificadas em substâncias puras e misturas. Uma substância é considerada pura quando apresenta uma composição química igual, tendo propriedades definidas, ponto de fusão, ebulição e densidade. A água, por exemplo, apresenta uma composição única, H2O. Esse tipo de representação é denominada fórmula química. Esta composição não se altera, qualquer que seja seu estado físico. As substâncias puras podem ser de dois tipos. Substâncias simples são aquelas formadas por apenas um único elemento químico. São exemplos dessas substâncias o gás oxigênio, composição O2, gás cloro, Cl2 e o gás ozônio, O3. Se você notar, o gás oxigênio e o gás ozônio apresentam o mesmo elemento químico, porém em quantidades diferentes, O2 e O3. Esse fenômeno é chamado alotropia. Um elemento químico pode formar substâncias simples diferentes, devido à proporção em que seus átomos se unem. Outros exemplos de alótropos são o carbono grafite e o carbono diamante, o enxofre monocíclico, cristais em forma de agulhas, e rômbico, cristais amarelos encontrados na natureza. Já as substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um elemento químico. A água, H2O, o gás cianídrico, HCN, o açúcar, C12H22O11, todos são exemplos de substâncias compostas. Vamos entender agora o que é mistura. A mistura é o resultado da junção de duas ou mais substâncias puras, que passam a ser chamadas componentes da mistura. Ela apresenta uma composição variável e propriedades diferentes das substâncias puras.
Grande parte dos materiais que conhecemos são misturas. O álcool comum, que possui 96% de álcool e 4% de água. O ouro 18 quilates, 75% de ouro e 25% de cobre e prata. E o aço, que é formado de ferro e carbono. As misturas também são consideradas sistemas, pois podem ser analisadas, estudadas. Elas são classificadas como mistura homogênea. Analise este sistema. Se você misturar água e açúcar, que são os componentes desse sistema, vai perceber que o resultado apresenta um aspecto único, que não é possível visualizar o que misturamos, ou seja, apresenta uma única fase. Neste caso, a mistura é considerada homogênea. Também podem ser chamadas de soluções. Mistura heterogênea. Vamos misturar agora água e óleo de cozinha. Note que nesta mistura teremos duas fases, uma composta pelo óleo e outra pela água. É possível visualizar os componentes, sendo, portanto, uma mistura heterogênea. Com esses dados, podemos fazer um esquema do tópico, substâncias puras e misturas. Sistema é qualquer matéria separada para estudo. Pode ser o sistema homogêneo, que possui uma única fase, ou sistema heterogêneo, que possui duas ou mais fases. Sistema homogêneo pode ser uma substância pura ou uma mistura homogênea. Sistema heterogêneo, que pode ser uma substância pura em estados físicos diferentes, como o gelo e a água, e mistura heterogênea. Viu como ficou fácil resumir? Agora, como podemos identificar se um sistema é composto por uma substância pura ou uma mistura? Se pensarmos em uma mistura homogênea, realmente fica difícil visualizar. Porém, já aprendemos que as substâncias puras apresentam propriedades constantes e as misturas não. Graficamente, podemos representar esses dois sistemas por um diagrama denominado diagrama de mudanças de estado. Para a substância pura, teremos o seguinte diagrama. Se submetermos a substância pura à mudança de estado, fornecendo temperatura para que isso ocorra, vamos notar que os pontos de fusão e ebulição serão constantes. No início do diagrama, temos uma substância no estado sólido. Conforme vamos aquecendo esta substância, atingimos sua temperatura de fusão, que é constante, e onde a substância se encontra entre o estado sólido e o líquido. Quando a substância encontra-se no estado líquido, continuamos a aquecê-la, até atingirmos sua temperatura de ebulição. Esta temperatura também é constante, e a substância encontra-se entre o estado líquido e gasoso. Depois desse ponto, a substância estará no estado gasoso. Já para misturas, o diagrama será o seguinte. No início do diagrama, temos a mistura no estado sólido. Conforme vamos aquecendo essa mistura, chegamos à variação de temperatura em que ocorre a fusão, e a mistura estará entre o estado sólido e líquido. Quando a mistura estiver no estado líquido, continuamos com o aquecimento e atingimos a variação de temperatura em que ocorre a ebulição. Neste ponto, a mistura encontra-se entre o estado líquido e o gasoso, e deste ponto em diante, seguirá no estado gasoso. Como pudemos observar, a mistura durante a mudança de estado, por apresentar dois ou mais componentes, irá variar as temperaturas de fusão e de ebulição, que não são constantes. Portanto, experimentalmente ficará fácil distinguir um sistema do outro. Existem algumas exceções de misturas de sólidos que são denominadas eutéticas e azeotrópicas. As misturas eutéticas sofrem fusão a temperatura constante e as azeotrópicas sofrem ebulição a temperatura constante. Mas será que é possível separar os componentes de uma mistura? Isso é o que vamos estudar a seguir. Métodos de separação de misturas. Muitas substâncias puras são obtidas por separação de misturas, pois, na natureza, raramente as encontramos.
Existem vários processos utilizados, e para que a separação de determinada substância seja feita com sucesso, conservando suas propriedades, é necessário conhecer algumas propriedades dos componentes presentes na mistura. Vamos destacar aqui alguns processos principais. Filtração. É um processo muito comum utilizado em nosso cotidiano. Essa técnica é utilizada para separar uma mistura sólido-líquido ou sólido-gás. Um exemplo prático é a filtração do café. O filtro de água separa as impurezas e torna a água potável. O aspirador de pó separa as partículas de impurezas que estão presentes no ar. No laboratório, a filtração simples é realizada desta forma. A parte sólida da mistura é retida no papel de filtro e o líquido é transportado para o recipiente de baixo. Decantação. É uma técnica utilizada para separar geralmente misturas de sólido-líquido e líquido-líquido. Para misturas de sólido-líquido, deixa-se o sistema em repouso, onde a parte mais densa deposita-se no fundo do recipiente. Para misturas líquido-líquido, utiliza-se o funil de decantação, onde o líquido mais denso se deposita na parte de baixo do funil, sendo retirado pela torneira. A decantação é utilizada nas estações de saneamento, sendo uma das fases do tratamento de água. Centrifugação. A centrifugação separa misturas sólido-líquido e é utilizada em laboratórios através de um aparelho denominado centrífuga. Este aparelho acelera a decantação, fazendo movimentos de rotação, depositando a fase mais densa no fundo do recipiente. Esse processo é utilizado nas indústrias de laticínios para separar mistura de manteiga e leite. Destilação simples. Esta técnica é usada para separar misturas homogêneas sólido-líquido e se baseia na diferença de pontos de ebulição dos componentes. Aquele que tiver o ponto de ebulição mais baixo passa primeiro para o estado gasoso, separando-se dos demais componentes. Por esse esquema, podemos observar a técnica. A fase líquida passa para o estado gasoso, vai para o condensador, resfria-se e é recolhida no estado líquido em outro frasco. Destilação fracionada. É um processo que separa misturas homogêneas de líquido-líquido e que apresentem ponto de ebulição não muito próximos. Os líquidos são separados quando o ponto de ebulição de cada componente é alcançado. Um exemplo prático é a separação dos componentes do petróleo. O aparelho é basicamente o mesmo da destilação simples, com o acréscimo de uma coluna de fracionamento. A coluna de fracionamento contém bolinhas que condensam, um a um, cada líquido que entra em ebulição. Os de ponto de ebulição mais baixo passam pela coluna chegando ao outro lado e os de ponto de ebulição mais alto voltam para o balão inicial. Assim, separam-se cada um deles. Como já dissemos, existem outros processos. Você pode pesquisá-los. Neste ponto, podemos dizer que já temos alguns conceitos básicos que ajudarão no entendimento da química. Essa ciência é vasta e está sempre em evolução. Cada um de nós poderá então iniciar seus estudos, visando sempre compreender as diversas transformações sofridas pelas substâncias e sua relação com o nosso cotidiano. Agora, talvez possamos responder aquela perguntinha inicial. Por que estudar química? Simplesmente porque ela é parte de nossa vida.